nos domínios da mediunidade. Livro de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Resumo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E assim chegamos ao 8º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Nos Domínios da Mediunidade, livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com a autoria do espírito André Luiz. André Luiz, com sua abençoada perspicácia, dedicou esta obra inteiramente à mediunidade, com isso ofertando-nos a visão do céu para a terra, através de diversas histórias do nosso dia a dia, em contraponto à visão da terra para o céu. Em vários pontos, cita o papel da ciência na jornada evolutiva do espírito e explica a ciência buscando compreender cada vez mais os fatos da alma humana, muitos deles, na verdade, ligados ao intercâmbio dos dois planos, vem compreendendo as sublimes nuances da mediunidade. Contudo, sendo o progresso lei divina, não tardará a identificar que o intercâmbio com o plano espiritual é manancial inapreciável de possibilidades construtivas da Pax Homini, paz de todos, que nada mais é do que a somatória da Pax Persona et Persona, paz de pessoa a pessoa. E complementa: vida e morte, berço e túmulo, experiência e renovação, nada mais são do que simples etapas sequenciais do progresso espiritual, expressando-se punjantes num hoje imperecível. Na verdade, nossa mente é o nosso endereço, e nossos pensamentos são as nossas criações de luz e sombra, de liberdade ou escravidão, de paz ou tortura. Dessa forma, a orientação aqui exposta para uma próspera vivência dos fenômenos mediúnicos para cada médium e para toda a humanidade repousa na vivência dos ensinos de Jesus, inscrito na consciência e no coração de cada um de nós, médiuns ou não. André Luiz, prosseguindo com seus estudos acerca do mundo espiritual, conhece o instrutor Aulus e prossegue junto dele e de seu antigo colega Hilário rumo a estudos referentes à mediunidade. Ele nos descreve os processos mediúnicos do ponto de vista dos desencarnados, durante algumas reuniões espíritas que frequentou. Descreve os processos e as diferenças entre psicofonia, processo em que um desencarnado usa o corpo do médium para se comunicar verbalmente, consciente, e a sonambúlica, que é aquela em que o espírito do médium tem menos controle sobre o aparelho mediúnico. Ainda no 2º capítulo, ele discorre suas observações sobre um aparelho que acabou de conhecer, chamado psicoscópio. Esse aparelho é capaz de identificar o estado espiritual
das coisas através de suas respectivas irradiações magnéticas. No capítulo 16, ele comenta sobre o chamado mandato mediúnico, que seria a autorização e o auxílio do plano superior para se exercer esse dom, enfatizando que na maioria das vezes os espíritos que serão nessa encarnação médiuns já encarnam com seus objetivos planejados, mostrando que o acaso não existe para se exercer a mediunidade. Já no capítulo 28, André Luiz nos dá uma boa noção de como se dá o fenômeno da materialização, que é quando um desencarnado consegue se materializar para os encarnados, tornando-se visível e até mesmo, em alguns casos, palpável. Ele nos relata que a primeira parte do processo é a limpeza espiritual, através de fluidos diversos, e a limpeza material, para matar qualquer bactéria através da ionização. O médium de efeitos físicos deita em uma cama e faz o desdobramento, processo em que o corpo espiritual se desliga temporariamente do corpo material. Assim é descrito o processo. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraem forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza, que, casada aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se fora um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos repetidos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica viva e tremulante. Nota: toda pessoa que se sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, poucos são as pessoas que não possuem
algum rudimento dela. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. Prefácio: raios, ondas, médiuns, mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante, a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partícula, átomos, em constante movimentação. A cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos dos antigos alquimistas: o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catóticos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes envolvido por uma caixa de papelão preto e conclui pela existência do raio-x. Henry, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pechblenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E, desde o último quartel do século passado, a eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo na Terra. A Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein eregem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia
e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geometrais e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem desejarem, sacerdotes do espírito. Como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E, meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E, agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou em direção às forças perturbadoras e deprimentes. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiação dos templos da ciência como equações matemáticas. E, enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos novos tempos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios personalizando observações e interpretações,
e, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir como Jesus: a cada qual segundo suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954. Sinopse 2 capítulos. Capítulo 1. Estudando a mediunidade. André Luiz, Hilário e dezenas de outros espíritos, num curso rápido de ciências mediúnicas, assistem à palestra do instrutor Albério, que esclarece seriamente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Na família terrena, que é a própria humanidade, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente. Assim, criamos, alimentamos e destruímos formas e situações, paisagens e coisas com o que estruturamos nossos destinos. A mente é um núcleo de forças inteligentes que geram sutil plasma, o qual, ao exteriorizar-se, oferece recursos ao que pensamos. No mundo mental, um eventual recipiente pode interpretar os pensamentos recebidos, limitando-os à sua capacidade. Vibrações compensadas, ao contrário, exprimem valores mentais de qualidades idênticas. Ao médium compete levar seu padrão pelo estudo e prática de virtudes, para só assim recolher mensagem das grandes almas. Capítulo 2. O psicoscópio. Especializando conhecimentos sobre mediunidade, André Luiz e Hilário recebem do assistente Aulus a descrição de um aparelho pequeno e leve na forma de uma pasta denominado psicoscópio. Esse aparelho possibilita identificar as vibrações da alma e observar a matéria, tudo isso sem grande concentração mental. Com ele, os espíritos classificam de imediato as possibilidades de um médium ou de um grupo mediúnico segundo as radiações que projetam: a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter. Os 3 espíritos, Aulus, André Luiz e Hilário, se dirigem ao plano terreno e adentram numa casa espírita cristã. André Luiz e Hilário deslumbram-se ao utilizarem o psicoscópio e verificar a harmonia dos 10 médiuns a se expressar por um sublime espetáculo de luzes de ambos os planos da vida. Vêm raios vitais do plano terreno que Aulus denominou de raios ectoplásmicos. Capítulo 3. Equipagem mediúnica. É feita a apresentação dos médiuns que formam o grupo mediúnico, no qual André Luiz e Hilário irão permanecer em estágio de aprendizado sob assistência de Aulus.
A ficha psicoscópica demonstra a natureza dos pensamentos do espírito focalizado. É esclarecida a importância do cérebro, onde se concentram todas as manifestações da individualidade, a governar as ações oriunda dos estímulos da alma a partir dos pensamentos. É citado o perigo que ronda os médiuns que se julgam donos de recursos espirituais que não lhes pertencem. Capítulo 4. Ante o serviço. Os expositores evangélicos de todas as religiões são comparáveis a técnicos eletricistas a desligar tomadas mentais de encarnados e desencarnados através das suas boas palavras contendo princípios libertadores na esfera do pensamento. Por isso, são alvo de espíritos vampirizadores, que a eles se opõem ferreamente, às vezes provocando sono nos ouvintes. Espíritos necessitados trazidos à reunião apresentavam lesões perispirituais, mutilações, ulcerações, paralisias. Há descrição de 2 casos sobre hipnotismo e obsessão. O primeiro, ligado à vigorosa sugestão pós-hipnótica, gerando amnésia. E o segundo, versando sobre força hipnotizante, acatamento de sugestão, de maldição e consequente concretização dessa maldição. Capítulo 5. Assimilação de correntes mentais. André Luiz utiliza o psicoscópio em encarnados e são descritos os preparativos espirituais para uma reunião mediúnica. O dirigente espiritual atenua seu tom vibratório para se compatibilizar com o do dirigente encarnado, transferindo-lhe energia mental que se traduzia por forças que resultavam em palavras e raios luminosos. É explicitado como cada pensamento tem peso próprio, conforme seja de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, alegria, etc., expressos pela onda mental, em palavras orais ou escritas. Capítulo 6. Psicofonia consciente. É descrito um caso de obsessão por paixão. A psicofonia é descrita de forma simples. O médium empresta seu órgão vocal e possibilidade das sensações, mas permanece no comando firme da vontade, limitando caprichos e excessos, mantendo dessa forma a dignidade do trabalho caridoso e do próprio recinto. O mentor espiritual recomenda a abstenção de perguntas ao visitante espiritual necessitado, com alienação mental. Perguntas essas que procurassem identificá-lo. Se o psicofônico em serviço duvidar de sua mediunidade, o visitante espiritual que estiver atendendo será expulso e o socorro se tornará anulado. Capítulo 7. Socorro espiritual. Este capítulo
se constitui em preciosa aula de como doutrinar um espírito sofredor e irônico. É descrito o processo de regressão de memória no plano espiritual com a ajuda de uma tela de 1 metro quadrado aproximadamente, formada de gaze tenuíssima. O aparelho se denomina condensador ectoplasmático e funciona sob o apoio dos médiuns. Capítulo 8. Psicofonia sonambúlica. Foi trazida à reunião mediúnica um espírito infeliz que há mais de 2 séculos permanecia estagnado no egoísmo e apegado aos bens materiais. Foi atendido por um médium psicofônica passiva, exteriormente, mas com absoluto controle moral do exercício mediúnico, no qual se manteve presente e responsável. Quando a pessoa que é médium de psicofonia não possui méritos morais para a autodefesa, pode ser levada à possessão. Capítulo 9. Possessão. Vemos aqui a inconveniência da presença na reunião mediúnica de pessoas necessitadas, principalmente as epiléticas. Nesses casos, geralmente ocorrem crises de epilepsia por possessão espiritual, que é detalhada neste capítulo. Tal crise, que pela medicina terrestre é um ataque epilético, contudo, para o plano espiritual é considerada um transe mediúnico de baixo teor. No caso focalizado neste capítulo, quando o espírito obsessor é admitido na reunião, ocorre grave crise orgânica no obsediado. Capítulo 10. Sonambulismo torturado. Novamente se confirma a inconveniência de encarnados obsidiados assistirem à reunião mediúnica. Neste capítulo, com a chegada do espírito perseguidor, a mulher perseguida, encarnada, presente, começa a gritar, transfigurada, contorcendo-se em pranto convulsivo, tendo a respiração sibilante. Observações. Nem precisamos alongar considerações, pois é evidente o perigo que tais acontecimentos podem representar para o encarnado, além do potencial desequilíbrio que tende a colocar em risco o clima vibratório da reunião mediúnica. A ajuda ao encarnado necessitado será produtiva com o seu encaminhamento às palestras evangélicas, à recepção de passes, ao engajamento em atividades assistenciais, ao estudo doutrinário constante e, principalmente, por preces e autorreforma. Novamente, vemos citação da aplicação de eletrochoque em pessoas com crises histéricas, dementes. Tal recurso médico atualmente se mostra improdutivo. No livro No Mundo Maior, capítulo 7, foi citado o eletrochoque e na respectiva sinopse anotamos:
Atualmente, são outros os conceitos sobre o tratamento por choque elétrico, que tiveram seu emprego consideravelmente restringido após o progresso da psicofarmacologia. Capítulo 11. Desdobramento em serviço. É descrito detalhadamente o fenômeno de desdobramento do médium, seguido de psicofonia, tudo sob ação do plano espiritual. Há referências sobre o duplo etérico, aqui considerado como eflúvios vitais, situados entre a alma e o corpo. O duplo etérico se desintegra com a morte física. Capítulo 12. Clarividência e clara audiência. A fluidificação da água é mostrada, sendo relatados os benefícios de medicação que promove. A clarividência e a clareaudiência são faculdades mediúnicas de percepção mental. Surdos e cegos encarnados podem ouvir e ver através de outros recursos, se convenientemente educados para isso. Há preciosa lição sobre os sentidos físicos e a mente. Formas pensamento positivas criadas por mentor espiritual são vistas por médiuns clarividentes. Por esse mesmo processo, obsessores sugerem às suas vítimas impressões alucinatórias. Capítulo 13. Pensamento e mediunidade. Este capítulo é dedicado a uma sublime preleção de um espírito muito evoluído no encerramento da reunião mediúnica. Constitui para todos nós verdadeira metodologia científica espírita para a renovação íntima e progresso espiritual. A renovação mental é tida como o único meio de recuperação da harmonia nos casos de mediunidade torturada. A educação mediúnica, a leitura de bons livros edificantes, a bondade, o coração puro, o respeito, a elevação de si mesmo, enfim, esses são alguns dos deveres do bom médium. Amor e sabedoria, asas para o voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Capítulo 14. Em serviço espiritual. Vemos aqui o caso de um marido temperamental e arbitrário, que cedo desencarnou e a seguir tentou transformar a viúva em serva, não conseguindo, sendo ela médium vigilante de excelsas virtudes. Em consequência, tal marido estagiou em zonas purgatoriais até reconsiderar suas atitudes. Aí então passou a contar com o auxílio da ex-esposa. Embora não seja regra, foi-lhe permitido semanalmente se aproximar do antigo lar, onde acompanha no culto íntimo da oração e nas tarefas mediúnicas. É citado o piche gaseificado, que predomina nos ambientes trevosos.
a proveitosa lição sobre obsessão recíproca entre encarnado e desencarnado. Capítulo 15. Forças viciadas. Apontamentos sobre a lei de ação e reação por meio de dolorosas reencarnações, as almas nos vícios, tais como alcoólatras e fumantes sendo vampirizados, mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, idiotismo, tudo são recursos angustiosos, mas necessários. É citado o exemplo de um hábil médium psicógrafo que, bebendo e fumando num restaurante, escrevia ideias escabrosas que captava de um infeliz espírito ao qual estava imantado. O objetivo desse obsessor era perturbar uma jovem encarnada envolvida com um crime. Em oposição a esse triste quadro, a equipe espiritual, com André Luiz, vê uma ambulância passar por eles e nela um médico acompanhado de um espírito que lhe envolvia a cabeça em roupagem lireal com suaves irradiações calmantes de prateada luz. Capítulo 16. Mandato mediúnico. Narração de como é realizada a segurança da reunião mediúnica a cargo do plano espiritual e como uma médium dedicada com ideal de amor é assistida pelos benfeitores espirituais. É-nos mostrado como proceder no atualmente chamado atendimento fraterno, a desenrolar-se nos dois planos sem individualizar o auxílio, mas com sugestões evangélicas, tendo endereço certo aos necessitados. Vários obsessores procuravam hipnotizar suas vítimas, precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas. Notável citação é a do espelho fluídico, a mostrar aos espíritos protetores o perispírito da pessoa ausente para a qual alguém formular a petição por escrito. Vendo as necessidades, inspiravam a médium a psicografar, a anotar, orientar no atendimento adequado. O mandato mediúnico, aqui largamente explicitado, constitui inapreciável condição do médium compromissado com o dever, mas sobretudo com o Evangelho de Jesus. As instruções têm clareza e ao mesmo tempo advertências, sendo lição imperdível a todos os médiuns. Capítulo 17. Serviço de passes. São oportunas as instruções deste capítulo, versando sobre passes e passistas. Tantas e sublimes são as explicações que impedem a síntese. Não obstante, eis os tópicos. Toque desnecessário. Chispas luminosas saindo das mãos. Energias circulando da mente do passista às suas mãos. Força magnética isenta de moral.
Médium curador sem moral, resvalando para situações difíceis. Necessidade do estudo pelo médium. Força da prece sincera. Recepção positiva e negativa por parte do paciente. Causas espirituais das doenças. A cura pela renovação dos pensamentos. Passes à distância. Capítulo 18. Apontamentos à margem. Nem sempre a solicitação de um encarnado para ter notícias de ente amado que desencarnou pode ser atendida a benefício de ambos. Novos apontamentos sobre a caridade de Jesus, o Espiritismo e a mediunidade. Capítulo 19. Dominação telepática. Numa traição conjugal, o cônjuge traído se ressente da influência perturbadora, pois o casal respira em regime de clima espiritual mútuo. Detectada a traição, só o perdão incondicional pode imunizar aquele que está sendo traído, beneficiando-o com a paz da consciência. Nesses acontecimentos tão generalizados, o lar se transforma em trincheira de lutas, campeando angústia e repulsão, a desaguarem nas tormentosas águas da obsessão. Capítulo 20. Mediunidade e oração. Valiosos são os apontamentos sobre o casamento e o perdão, quando o lar vivencia a traição de um cônjuge. Diz o mentor Aulus: a vingança é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Pela prece, o ofendido não muda os fatos, mas modifica a si mesmo, obtendo forças e amparo espirituais para administrar, de acordo com o Evangelho, a crise conjugal. Capítulo 21. Mediunidade no leito da morte. Uma moribunda invigilante atraiu o espírito do filho desencarnado, imantando-se a ele, num verdadeiro transe mediúnico altamente prejudicial a ambos. O filho era alcoólatra e morreu assassinado. Em consequência dessa simbiose mental, imprudentemente autoconvocada e instalada, essa mãe passa a ter visões que são do desencarnado. Contudo, a lição prova mais uma vez que de todo mal Deus tira um bem. A ajuda do plano espiritual nos momentos finais é aqui repetida. O capítulo descreve o rotineiro caso de comunicação nas ocorrências de morte. A moribunda, num sobreesforço final, ainda como encarnada, consegue ir em perispírito visitar a irmã consanguínea, a qual, por sua vez, registra tal visita e compreende que a visitante morrera.
Capítulo 22. Imersão no passado. Um médium revive cenas do seu passado infeliz. Não se trata de mistificação inconsciente ou subconsciente, mas sim de imersão no passado, tal fato caracterizando um doente mental, necessitado de auxílio evangélico, como se fosse um sofredor desencarnado visitando a reunião mediúnica. No caso, muito comum entre encarnados, era alguém que renasceu pela carne sem renovar-se em espírito, tal como acontece com mendigos que reencarnam envergonhando o esburacado manto da fidalguia efêmera. Capítulo 23. Fascinação. Um doloroso caso de mediunidade destrambelhada, sob a ação cruel de um obsessor desencarnado, põe a descoberto fatos infelizes que já duram um milênio. A vítima de uma vingança. O médium tem tanta sintonia com seu algoz que retransmite palavras num dialeto já morto, usado ao tempo passado, no qual ambos se acompliciaram em crime. Esse fenômeno caracteriza a mediunidade poliglota. De igual processualística ocorre a mediunidade pela qual um médium psicógrafo registra texto em idioma que lhe é desconhecido na atual existência. Capítulo 24. Luta expiatória. É analisado o caso de uma pessoa que, quando desencarnada, esteve sintonizada e subjugada por espíritos delinquentes. Ao reencarnar, essa pessoa trouxe deficiências orgânicas. A mediunidade entre familiares é exposta com preciosas advertências. Eis que quase sempre, num lar, reencontram-se espíritos que no passado vivenciaram desajustes ou que tenham se unido para desajustar o próximo. Então, num e noutro caso, entre quatro paredes no lar, o clima obsessivo resultante desse reencontro, proporcionado pela caridade de Deus via reencarnação, tem abençoadas e múltiplas oportunidades de reconstrução individual e familiar com a conquista da paz. Capítulo 25. Em torno da fixação mental. A invigilância moral e os descaminhos dela resultantes geram angústias que, sem esforço, não se dissipam. Ao contrário, fixam-se na mente de quem assim procede. Isso pode demorar séculos. Cristalização do e no tempo, gerando múmias espirituais, isto é, espíritos hibernados no alto desequilíbrio. Por isso é que ocorre as reencarnações compulsórias e difíceis, a benefício desses prostrados na evolução, a título de doce constrangimento, processo de reequilíbrio da dor. A fixação mental
gera os padecimentos da amnésia, esquizofrenia e paranoia. Capítulo 26. Psicometria. Num museu, alguns objetos apresentam-se revestidos de fluidos opacos, fruto das multiplicadas lembranças dos que os possuíram, encarnados ou desencarnados. A emanação de objetos pela força mental sobre eles impregna-os de formas pensamento, as quais o médium psicômetra pode conhecer mediante toque. Almas e coisas, cada uma a seu modo, algo conservam do tempo e do espaço, eternos na memória da vida. Um relógio, um quadro e um espelho, no museu que a equipe espiritual visitava, com finalidade de pedagogia mediúnica, ofertam interessantes lições, ratificando que todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Capítulo 27. Mediunidade transviada. O ultraje à oração e à mediunidade é aqui exposto, mostrando o penoso quadro em que espíritas medianamente esclarecidos, mas médiuns ociosos, exploram espíritos desencarnados de condição inferior para a solução de problemas materiais. A vampirização se torna recíproca entre encarnados e desencarnados. André Luiz filosofa mais uma vez sobre a bênção da pedagogia divina. A dor é o grande ministro da justiça divina. Capítulo 28. Efeitos físicos. As chamadas sessões de materialização, segundo o plano espiritual, só se justificam quando são realizadas com altos objetivos morais, como, por exemplo, a cura de doentes encarnados. Os espíritos desencarnados que agem nessas reuniões extraem forças de pessoas, de objetos e da natureza, as quais se casam aos elementos espirituais. São enérgicos os alertas quanto aos perigos dessas reuniões, tendo em vista que os encarnados que dela participam devem ter sentimentos purificados, a par de uma conduta cristã, o que dificilmente acontece coletivamente. As infinitas possibilidades de emprego do ectoplasma são aqui enunciadas, sendo explicitadas suas excelsas propriedades de transporte de matéria de qualquer natureza, inclusive o corpo humano, através de desmaterialização num ponto e rematerialização em outro, próximo ou distante. Capítulo 29. Anotações em serviço. Prestes a concluir o proveitoso estágio na companhia do assistente Aulus, André Luiz ainda narra novas e belíssimas considerações
ouvidas dele sobre o espiritismo, sobre a mediunidade e sobre o comportamento dos médiuns. Capítulo 30. Últimas páginas. As várias e sublimes ações dos diferentes médiuns são aqui filosoficamente enunciadas com raros timbres poético e moral. O sacerdócio da paternidade e da maternidade é expresso com eloquência evangélica, posto que é no lar que a mediunidade se mostra mais espontânea e mais pura. Eis aqui uma informação, ou melhor, um esclarecimento que nos induz a intensas reflexões. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O palestrante finaliza, lembrando que, para evoluirmos como médium, é preciso olhar o outro como irmão. É preciso acabar com o nosso egoísmo. Não é prudente desenvolver a mediunidade sem estar disposto a seguir as pegadas do Divino Mestre. Agradabilíssima surpresa no fecho deste livro. O próprio André Luiz profere uma prece aos benfeitores espirituais. Sem identificar, a prece reporta-se à gratidão dele para com o bondoso Aulus. Prece de André Luiz. Senhor Jesus, faze-nos digno daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos extirpar do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira. Guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Personagens citados nesta obra. Citaremos a seguir os demais nomes dos personagens do livro nos domínios da mediunidade, colocando entre parênteses de desencarnado e encarnado e os respectivos capítulos e páginas onde são pela primeira vez mencionados.
André Luiz é o autor espiritual. Permaneceu no umbral por 8 anos. Aulus é assistente, um dos 12 ministros de nosso lar. Clarencio é também ministro de nosso lar. Olário, colega de André Luiz em nosso lar. Albério, palestrante no Ministério das Comunicações de nosso lar. Raul Silva, dirigente de reunião mediúnica. Eugênia, médium psicofônica, consciente e intuitiva. Anélio Araújo, médium clarividente, clareaudiente e psicógrafo. Antônio Castro, médium sonambúlico. Celina, médium clarividente, clareaudiente e de incorporação sonambúlica. Clementino, dirigente espiritual do Centro Espírita e do Grupo Mediúnico. Libório dos Santos, espírito obsessor atendido em reunião mediúnica. Sara é a mulher que Libório vem obsediando. José Maria, espírito necessitado de atendimento na reunião mediúnica. Pedro, doente que comparece à reunião mediúnica e é assediado por obsessor. Rodrigues Sérgio, vigilantes espirituais que em excursão de auxílio conduzem em volitação e com segurança o perispírito do médium em desdobramento. Antônio Castro. Oliveira, abnegado companheiro do grupo mediúnico, desencarnado, e que é visitado por Antônio Castro. Abelardo Martins, marido de Celina em processo de melhoria espiritual. Justino, diretor de instituição espiritual socorrista a psicopatas. Ambrosina, médium dedicada com ideal de amor em atividade. Gabriel, mentor de grupo mediúnico. Clara e Henrique, médiuns passista. Conrado, orientador espiritual em atividades na Câmara de Passes. Teonília, assistente espiritual em equipe de auxílio. Anésia, esposa traída e com dificuldades para educar os filhos e cuidar da mãe. Jovino, marido de Anésia. Marcina, Marta e Márcia, filhas de Anésia e Jovino. Elisa, mãe de Anésia. Olímpio, filho de Elisa e irmão de Anésia. Alcoólatra, morreu assassinado. Matilde, irmã de Elisa, a qual ao desencarnar visita. Américo, médium com deficiências orgânicas sintonizado a obsessores. Márcio, alcoólatra, irmão de Américo. Júlio, pai de Américo e Márcio, paralítico das pernas. Laura, Guilherme, Benício, os outros 3 filhos de Júlio. Cássio, guardião espiritual que tenta recuperar um grupo mediúnico irresponsável. Quintino, teimoso e invigilante, diretor de um grupo mediúnico que promete solução para problemas materiais. Raimundo, componente do grupo mediúnico sob direção de Quintino. Teotônio, componente do grupo mediúnico sob direção de Quintino. Garcês, espírito técnico em atividades ligadas a efeitos físicos. Quando cada um de nós transformar o próprio coração numa taça de luz a transbordar a essência divina do amor, aí estaremos palmilhando com segurança a senda da felicidade. Francisco Cândido Xavier. Considerações finais.
As várias faculdades mediúnicas são analisadas detalhadamente, sempre sob a ótica do plano espiritual, trazendo informes inéditos do intercâmbio sublime entre encarnados e desencarnados. Tamanhas e tantas são as lições que a obra se torna imperdível aos estudiosos de boa vontade, médiuns ou não. Este livro é inteiramente dedicado aos médiuns. E assim terminamos a leitura do resumo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz.